Após a aprovação em primeiro turno na Câmara, a bancada do Amazonas se articula para garantir o segundo dos 4 passos para a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Votação do Marco Civil da Internet é adiada na Câmara para a próxima terça-feira. Em votação extensa, a Assembleia aprova 29 projetos de lei. E ainda, Sinésio Campos é indicado para ser o novo líder da maioria na Casa. A Assembleia entra em fase final do relatório sobre leis caducas. A audiência debate no Poder Legislativo sobre o tráfico de pessoas. Escolas de municípios do interior do Amazonas terão que adotar calendário especial devido à enchente. Presidente da Casa, deputado Josué Neto, apresenta indicativo ao governo que pede a isenção de custos da CNH para pessoas de baixa renda e deficientes. Legislativo Estadual homenageia o movimento político dos Focolares. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Com a aprovação na Câmara Federal em primeiro turno da PEC que garante mais 50 anos à Zona Franca de Manaus, a bancada do Amazonas no Congresso agora busca garantir um novo resultado favorável para o segundo turno. A meta é costurar os acordos da Lei de Informática e da prorrogação das áreas de livre comércio. Ainda que parcial, os parlamentares destacaram a importância desse primeiro passo para manter a estabilidade econômica do Estado. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno, por 364 votos a favor e 3 contrários, proposta de emenda à Constituição que prorroga por 50 anos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Uma vitória espetacular, uma vitória que nós temos que agradecer a todos os líderes de todos os partidos, não foi um partido ou outro. Ficou claro hoje com essa votação, não é preciso nós estarmos explicando o quanto é importante a Zona Franca para o Amazonas. O brasileiro já sabe, os seus representantes no Congresso já conhecem a importância da Zona Franca. Na Assembleia Legislativa, os deputados comemoraram a primeira vitória e fizeram projeções sobre o futuro da economia do Estado. Nós temos ainda outras batalhas para que nós possamos dizer a guerra está vencida. Mas após nós percorrermos essas batalhas, enfrentarmos essas batalhas, o Amazonas vai enfrentar, precisa enfrentar, melhor dizendo, na minha opinião, uma batalha interna. Nós precisamos verdadeiramente distribuir a riqueza da Zona Franca no intuito de impulsionar outros meios de desenvolvimento econômico. Nós não podemos ficar eternamente dependente da Zona Franca e dos incentivos fiscais para esses setores produtivos. Nós temos que ir além. Os incentivos existem para várias outras áreas. Nós temos que desenvolver outros produtos a partir da nossa realidade regional, da nossa biodiversidade, dos nossos potenciais que nós temos. Então, é hora de fazer um debate sobre isso. Foi a maior vitória dos últimos anos. Foi a prorrogação desse modelo, a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Isso quer dizer que dar garantia àquele investidor, seja ele de qualquer parte do mundo, seja da Europa, seja da América do Norte, de onde quer que seja, é dar garantia de que esse modelo terá vida mais 50 anos a partir de 2013, quando se encerraria essa vida da Zona Franca de Manaus. Nós só esperamos que o mesmo empenho que ocorreu nesse momento pela nossa bancada federal, junto com o governador Omar Aziz, o prefeito Arthur Neto e a própria presidente Dilma, seja efetuado também nas votações vindouras, para que isso não seja apenas uma cortina de fumaça, para que se vai enrolando e protelando essa situação até a época eleitoral, para isso não virar uma promoção de supermercado de 2 em 1, né? O povo do Amazonas já deu a votação esplendorosa que a presidente Dilma teve aqui no ano de 2010 e não recebeu absolutamente nada em troca. Ela não pode querer ter 2 vezes a mesma votação sem ter honrado o compromisso com o Estado do Amazonas. A PEC foi enviada pelo Executivo ao Congresso em 2011 e tem o objetivo de manter o estímulo ao desenvolvimento industrial na Amazônia. O texto ainda precisa ser votado em segundo turno antes de seguir para a análise do Senado. O governo federal tinha essa dívida, até porque ninguém é obrigado a prometer as coisas. Agora, a partir do momento que se promete, tem que cumprir. Então, como deputado do Partido dos Trabalhadores aqui na casa, fico feliz que tanto o ex-presidente Lula como a presidenta Dilma sempre deixaram claro
mesmo tendo o maior colégio eleitoral do país em São Paulo, na defesa do modelo Zona Franca de Manaus. Precisamos aproveitar esta nova garantia de sobrevivência da Zona Franca para fazer o dever de casa que não fizemos, de criar alternativas. Nós precisamos agregar tecnologia, desenvolver pesquisa intensiva aqui, nós precisamos ser um polo de tecnologia. E nós podemos ser um polo de tecnologia. Além de sermos um polo de tecnologia na área de informática, na área de computação e na própria área industrial, nós precisamos também ser uma referência mundial de biotecnologia. Acho que nós conseguimos também mudar um pouco a mentalidade, e a visão, a concepção, né, de alguns parlamentares a respeito do polo industrial de Manaus. Eu acho que a votação ontem, um tanto quanto tranquila, serena, destacando-se a importância desse modelo de desenvolvimento para o Amazonas e para o Brasil, fez com que também tirasse algumas dúvidas com relação aos efeitos, à necessidade, aos números, né, que são importantes de serem debatidos, que mostra ao Congresso Nacional, que mostra à sociedade amazonense, que mostra a São Paulo, que via de regra sempre foi um grande inimigo do polo industrial de Manaus, a necessidade que nós temos de continuar com esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento benéfico para o estado do Amazonas, benéfico para o Brasil, para os trabalhadores, para as indústrias que aqui estão na geração de emprego e renda e principalmente na questão da preservação ambiental. Se nós fôssemos para o voto, certamente nós teríamos um número muito menor. Agora a gente articulou de forma política, lembrando a importância de uma floresta que tem 98% de preservação, lembrando a eficiência que tem a produção que sai aqui do polo industrial de Manaus. O desafio agora é costurar acordos com os demais estados e partidos em duas questões que tiveram dificuldades no primeiro turno. A prorrogação da Lei de Informática, projeto que amplia por mais 10 anos os benefícios fiscais a empresas do segmento, e a prorrogação das áreas de livre comércio de demais estados da região norte, como Roraima, Rondônia, Amapá e Acre. Se abstiveram da votação os deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, Benjamin Maranhão, do Partido da Solidariedade da Paraíba e Márcio França, do PSB de São Paulo. Votaram contra a PEC da Zona Franca os deputados Doutor Ubiali, do PSB de São Paulo, Alfredo Kaeffer, do PSDB do Paraná e Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário com condições de concorrer com a produção dos demais estados brasileiros. Pela legislação atual, o regime diferenciado de tributação valeria somente até 2023. O modelo da Zona Franca realmente é a nossa mola propulsora, a nossa economia. Que sempre tivemos um desenvolvimento econômico muito grande e que o desenvolvimento social é decorrente desse modelo, né? A gente sabe que a sociedade brasileira, mas principalmente o poder aquisitivo do amazonense tem melhorado muito nos últimos anos. O PIB de Manaus e do Amazonas tem crescido nos últimos anos, então nós estamos muito felizes. O que nos resta agora é continuar esse trabalho para que tenhamos a mesma vitória consagradora como tivemos no dia de ontem em segundo turno. E a votação do Marco Civil da Internet, programada para esta semana, ficou para a próxima terça-feira, mesmo sem acordo entre o Congresso e o governo federal. A neutralidade de rede é o ponto mais polêmico do projeto. O Marco Civil da Internet traz como princípios a garantia da liberdade de expressão, a proteção sobre dados pessoais, a liberdade nos modelos de negócios e neutralidade de rede, que é o principal ponto de desacordo entre o governo federal e o Congresso. Tem sido muito comum. Pessoas tentam acessar um site e não conseguem, mesmo sem nenhum problema técnico na internet. Isso acontece porque os provedores realizam o bloqueio de acesso a alguns sites.
Essa é uma das situações do princípio da neutralidade de rede. O projeto em tramitação no Congresso quer barrar essa ação das empresas. A falta de consenso quanto a esse princípio é se ele deve ser regulamentado por decreto da Presidência da República ou se deve ser inserido diretamente na legislação do Marco Civil, que está na Câmara dos Deputados. O projeto deve ser votado na próxima terça-feira, dia 25 de março. Entre os direitos do Marco Civil estão o sigilo das comunicações e a disponibilização de informações do contrato de forma clara. Já em relação às obrigações, os provedores devem guardar sob sigilo informações sobre usuários. Além disso, os envolvidos em cenas de nudez poderão solicitar a imediata retirada do material da rede. Quanto à questão da segurança, a proposta quer obrigar as empresas de internet a manter o banco de dados no Brasil. Na primeira pauta extensa do ano, a Assembleia Legislativa aprovou 29 projetos de lei de autoria dos parlamentares e de mensagens governamentais. Entre eles, o que cria cargos para a Defensoria Pública do Estado e reestrutura funções administrativas do Ministério Público e da Cefaz. Em quase 2 horas, concentrados na segunda votação do ano, os parlamentares aprovaram projetos que vão beneficiar a sociedade amazonense tanto no aspecto dos serviços públicos quanto no meio ambiente, como o projeto de lei do deputado Marco Antônio Chico Preto, que obriga as empresas produtoras de material plástico, como os PETs, a implementarem um sistema de coleta para a destinação final das embalagens. A lei tenta tirar do papel, através de uma ação que agora deve vir coordenada pelo IPAAN, para chamar as empresas que produzem refrigerante no Amazonas, mas não só aquelas que produzem, aquelas que vendem refrigerantes produzidos em outros estados, e construir uma ação para garantir o quê? A retirada do meio ambiente, ou diminuir o impacto, a partir de agora, de PETs que vão parar no meio ambiente, poluindo, gerando despesa, inclusive, para o município, para o estado, posteriormente, que precisam retirar, não só uma questão de embelezamento da cidade, mas por quanto aquilo essas embalagens causam prejuízos de ordem econômica, ambiental, então é preciso agir nesse sentido. Outros projetos em destaque foram os de autoria do deputado Orlando Cidade, um que trata da obrigação de casas de shows, bares e restaurantes a fixarem em locais acessíveis a validade de funcionamento dos sistemas sanitários e de segurança dos estabelecimentos. Outra proposta aprovada dispõe sobre a aquisição de alimentos produzidos por agricultores locais por parte do Estado para o preparo da merenda escolar da rede pública de ensino. Hoje, você sabe que a maior parte dos alimentos servidos, principalmente na merenda escolar, vem de outros estados. E esse será um grande avanço para que essa parte da produção rural aqui no nosso estado seja adquirido também pelo estado do Amazonas. Já a proposta do deputado Wilson Lisboa, também aprovada, destina 10% dos programas de unidades habitacionais do estado a famílias indígenas. Nós temos cota para tudo aqui nesse estado. Então é fazer valer a cota de que a população não aldeada e indígena que se fizer presente e que se realmente, comprovadamente for indígena, tem direito adquirido através dessa lei a adquirir uma casa como tantos outros adquirem sem ser índios. Além desses projetos de lei de autoria parlamentar, a Assembleia Legislativa aprovou outras matérias referentes a 3 órgãos estaduais, como as que reestruturam cargos administrativos no Ministério Público e na Secretaria do Estado da Fazenda. Há mais de 20 anos nós não tínhamos promoção na Secretaria da Fazenda. E agora, com essa alteração na lei, onde nós estamos adequando alguns pontos, será possível nós realizarmos essa promoção. Então, isso foi resultado de um trabalho de mais de 1 ano dos servidores, tendo o sindicato à frente, e agora isso está se concretizando, em breve isso estará 100% concretizado. A aprovação do projeto Lei 45, fruto de uma iniciativa do nosso Procurador-Geral, ele representa a reestruturação de toda a carreira administrativa do Ministério Público, com acréscimo de mais classes, fazendo com que servidores que estavam já paralisados na carreira possam voltar a progredir. Significa a correção de diversas distorções salariais dentro da instituição, que infelizmente se arrastaram por alguns anos, fruto de um anseio da maioria dos servidores.
E para fortalecer a autonomia da Defensoria Pública, os parlamentares aprovaram a PL que cria mais cargos no órgão. É a nossa segunda vitória. A primeira vitória foi no ano passado, quando a Assembleia aprovou uma PEC que autorizava, a Defensoria, passava a realmente implementar a autonomia administrativa, porque só se tem autonomia quando você tem a possibilidade de criar e extinguir os seus próprios cargos. Então, essa proposta de iniciativa de lei que a Defensoria ganhou com essa emenda constitucional número 77, ela passou então a ter essa iniciativa para criar cargo e extinguir cargos. Segundo o presidente do Poder Legislativo, o deputado Josué Neto, matérias como essas aprovadas na Casa mostram que a Assembleia vem contribuindo para fornecer melhores serviços públicos à população amazonense. O Ministério Público, Defensoria Pública e também o Sindicato dos Fazendários, funcionários da Cefaz, tiveram seus projetos hoje aqui aprovados, algo que a Assembleia Legislativa nesses anos tem sido uma caixa de ressonância das necessidades não só da população, como também das instituições públicas, porque quando a gente atende uma instituição pública, lá na ponta tem o povo do Amazonas que está precisando desses serviços. E quando a gente vota uma matéria que é oriunda de uma instituição dessa, é porque esta instituição ela precisa melhorar seus serviços. Dos mais de 30 projetos, ao todo 29 matérias foram aprovadas e 6 retiradas de pauta. Com a assinatura de 18 deputados, foi protocolada nesta quinta-feira na mesa diretora da Assembleia a indicação do deputado Sinésio Campos para ser o novo líder da maioria na Casa. A função estava disponível desde o mês passado, quando o deputado Chico Preto deixou o cargo. O líder da maioria tem a função de representar o posicionamento político dos deputados que compõem a base aliada do governo do estado. No caso, 21 parlamentares apoiam o executivo estadual. A função estava sem representante desde fevereiro de 2014, quando o então líder da maioria, deputado Chico Preto, pediu afastamento. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, foi protocolado na mesa diretora a indicação do deputado Sinésio Campos para ocupar a função. Sinésio foi indicado por 18 parlamentares. Eu creio que cada partido político que está representado, que compõe a base majoritária, vai ter ciência que o parlamento ela não pode ser contaminado com as suas doutrinas, a sua filosofia, que estará trilhando no seu dia a dia. Então, eu acho que o que vamos fazer aqui é o diálogo permanente. O deputado Sinésio Campos, que vai passar a assumir a função de líder da maioria, também já é líder do governo do estado. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, solicita do governo do estado um programa de isenção de custos da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda e deficientes. A solicitação do presidente da Casa foi enviada por meio de indicativo ao governo do estado para que viabilize, juntamente com o Departamento de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, a criação de um programa popular de formação e habilitação de condutores de veículos. A sugestão do deputado Josué Neto abrange a gratuidade da Carteira Nacional de Habilitação nas categorias A e B, além dos que pretendem a classificação da categoria C para D. O projeto deve contemplar as pessoas inseridas no programa Bolsa Família do governo federal, alunos da rede pública com bom desempenho escolar, deficientes físicos e a população de baixa renda. O Departamento de Documentação da Assembleia Legislativa do Estado está finalizando o relatório com cerca de 4.000 leis estaduais que nunca foram executadas ou que perderam o uso com o tempo. Essas leis são chamadas de leis caducas. O escopo nosso da comissão foi justamente avaliar 3 tipos de lei, que são as leis caducas, aquelas que não têm mais aplicabilidade, seja porque elas foram criadas por um determinado ato e esse ato se exauriu, ou até mesmo porque elas estão sobrepostas por novas leis. As leis que apresentam um conflito de competência, que muitas vezes elas partiram da iniciativa que não era constitucionalmente a correta, e a outra são as leis que não estão sendo cumpridas, ou seja, elas estão em vigor, porém, por algum motivo, elas não estão tendo aplicabilidade na sua totalidade.
Entra também neste relatório as leis que foram aprovadas, mas que não estão sendo aplicadas como deveria e que geram conflitos de competência, além de não sofrer fiscalização sobre o cumprimento. De acordo com o diretor de documentação da Casa, após a entrega do relatório com a análise das leis pelo setor, uma comissão de deputados decidirá o que fazer com elas. A partir daí nós vamos nos reunir com uma comissão de deputados e essa comissão vai fazer uma avaliação em conjunto conosco, se precisa ainda ter algum tipo de complemento nesse trabalho que nós fizemos, e a partir daí eles vão decidir juntamente com a mesa diretora, a presidência da Casa, o que vai ser feito dessas leis a partir daí. Nós demos algumas sugestões, mas é claro, eles também podem dar algumas sugestões que podem ou não ser acatadas, para que essas leis tenham a destinação correta a partir do momento que nós fizemos essa análise. A comissão responsável pela avaliação das leis é composta pelos deputados Belarmino Lins, Marcos Rota, Vicente Lopes, Tony Medeiros e Luiz Castro. E você vai ver a seguir. A Assembleia debate sobre tráfico de pessoas e mais. Deputado Sidney Leite relata as dificuldades de atendimento na agência do INSS do município de Iranduba. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A arrecadação de 71,3 milhões de reais em 2013 com os royalties do petróleo em Coari não garantiram ainda o desenvolvimento da cidade. O fator segurança também está em xeque após o suposto envolvimento do prefeito Adail Pinheiro em casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. A cidade estaria sofrendo também abuso de poder por parte da Polícia Militar. Essas são algumas das denúncias recebidas por parlamentares que foram ao município avaliar a situação. O município de Coari, que arrecadou mais de 70 milhões de reais de royalties do petróleo no ano passado, é o retrato do abandono e do descaso do poder público. Prova disso é o afastamento do prefeito da cidade e mais 5 servidores, acusados de participar de uma rede de prostituição e abuso sexual de crianças e adolescentes. Além disso, moradores da localidade denunciam o envolvimento de policiais militares em casos de violência e abuso de poder. Os feirantes instalados na feira municipal sofrem ameaças de despejo. Tiraram nós do nosso canto, jogaram nós no outro local de trabalho que nós não temos estrutura para trabalhar, que lá se chover o ladrão pula por cima e não tem uma luz, não tem uma lâmpada, falta segurança para nós. Aí quando aí vem lutar com a gente é com a polícia, aonde que a polícia era para estar na rua prendendo os bandidos, aí a gente não pode falar nada que a gente é ameaçado. Eles prometem de tirar a gente e quando aí vem eles tiram mesmo, porque eles vêm com a polícia. O pessoal exatamente da direção aí do coisa, tira a gente, que nem eu já estou sendo ameaçado. Os moradores também sofrem constantes assaltos e insegurança nas ruas da cidade. A comerciante Marília Oliveira foi assaltada 2 vezes em apenas um mês. Meu marido foi assaltado ontem, a mão armada, então pegaram ele na porta de casa, dois homens encapuzados com a arma. Aí quando ele falou, atira nele, o comparsa dele, aí ele pegou a mão dele e bateu pra cá, o tiro saiu, mas eles jogaram ele na sarjeta, machucou o nariz dele, entendeu? Ele tá todo machucado lá em casa, meu esposo, e até agora a gente não tem resposta nenhuma, de ninguém. Então eu peço pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui puxando o saco de ninguém, eu tô só pedindo socorro. Eu quero socorro, eu quero pedir, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa por nós. O deputado federal Francisco Praciano e os deputados estaduais Luiz Castro e José Ricardo foram a Coari, onde receberam diversas denúncias e participaram do aniversário do Conselho de Cidadãos de Coari, CONCICO, realizado na Praça Getúlio Vargas. Uma situação precária, uma situação de medo. As pessoas cumprimentam a gente com medo, as pessoas têm medo das retaliações, as ameaças são constantes. Nós não temos segurança suficiente na cidade de Coari, nós não temos a visão do governo de que é preciso garantir a incolumidade das pessoas e nós temos a opressão, porque o regime que foi criado aqui, que eu costumo chamar de ditadura oficial da pedofilia, da corrupção,
ele instaurou uma nova Constituição, ele rasgou a Constituição do Brasil e criou leis de opressão, de ameaças, leis que corromperam, inclusive, a dignidade de muitas pessoas aqui de Quari. Então nós precisamos de uma intervenção no município. De modo geral, a população está indignada com toda essa situação, com as questões de pedofilia, né, e até mesmo a questão da corrupção. Porque a cidade, eu diria assim, que tem uma parte que ainda defende o prefeito, muitas pessoas ligadas à prefeitura, né? Uma prefeitura muito grande, muita gente contratada, muito recurso que a prefeitura tem, então tudo isso influencia nesse momento. Mas devagarzinho vai se percebendo também que as pessoas têm a confiança de que algo vai acontecer. Os vários processos que tem aí contra o prefeito, assessores, secretários, processos mais antigos, processos recentes, eles começam a caminhar na justiça, começam a ter decisões. Eu tenho a decisão da prisão do prefeito, uma segunda decisão, uma decisão agora recente referente à cassação. De modo geral, eu acredito que todas essas ações vão culminar com punições, né, com provas que estão estabelecidas. Nós temos uma cidade hoje sem dinheiro, recursos sendo utilizados para a proteção dele, é uma cidade com indicadores sociais muito fortes, e o pior, é isso que me intriga, né? O pior de tudo isso é que esses caras têm proteção do Estado brasileiro, eu lamento dizer isso. Nós temos judiciário lento, judiciário onde processos contra eles desapareceram, outros prescreveram e outros estavam na gaveta. Nós temos uma Assembleia que poucos deputados estão assumindo essa causa, pouquíssimos estão colocando a cara para bater, né? Nós temos tribunais de contas que não sei como não descobriu ainda, como é que o Adail paga advogado do porte que ele tem. 2 ex-ministros e o presidente nacional da OAB. Isso não é barato. Qual é a atividade, qual é o recurso, qual é a riqueza que o Adail tem para patrocinar isso. No dia da comemoração, representantes do Conselho afirmam que é difícil trabalhar no município. É muito complicado, a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita coragem para enfrentar a dificuldade, né? Algumas pessoas do Conselho já foram ameaçadas, sofreram atentado, né? A gente costuma ver carros de preto com vidro fumê, né? Passando nas proximidades das casas. A intimidação pura, a gente já sabe como eles trabalham, né? Como é que eles intimidam. Então, vários relatos de pessoas, de colegas que a gente conversa e fala, né? Mas a gente está firme e forte. Um conselho, um exemplo de cidadania, um exemplo de resistência, homens e mulheres de coragem que botaram a cara para bater, muitos ameaçados, muitos que sofreram atentados, que são intimidados e que resistem. É um exemplo de pessoas que acreditam na democracia, que têm coragem, e elas representam toda essa população de Quari que não aceita esse desmando. Infelizmente, ainda há pessoas que até de forma debochada defendem a pedofilia aqui. Estão cegas, estão completamente cegas, perderam qualquer senso moral. Porque hoje em dia, um político ou um cidadão que defenda a pedofilia, que acredite que é certo praticar a pedofilia, ele perdeu o seu senso moral. Ele se tornou uma pessoa sem nenhuma ética. As denúncias serão encaminhadas à Polícia Militar. O tráfico de pessoas entrou em discussão na Assembleia Legislativa durante a audiência pública. A autoria dos debates foi do deputado José Ricardo, que tratou do tema, enfatizando a campanha da fraternidade deste ano. Com o tema Fraternidade e Tráfico Humano, a campanha realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil debate em 2014 o tráfico de pessoas. Uma pesquisa intitulada Diagnóstico sobre o Tráfico de Pessoas nas Áreas de Fronteira do Brasil, divulgada pelo governo federal no ano passado, mostrou que entre 2005 e 2011, 1/3 dos indiciados por tráfico de pessoas foi preso em região de fronteira. Dos 384 indiciamentos, 128 foram registrados na fronteira brasileira, que abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia e Santa Catarina. Segundo o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, a evangelização chega a diversos lugares e pessoas e levar uma discussão importante como o combate ao tráfico de pessoas contribui com a sociedade. A igreja quer dar a sua colaboração. Em primeiro lugar, alertando para o fenômeno, para que nós o enxerguemos. É um fenômeno criminoso. Como todo crime, ele não é cometido às claras. Então, ele precisa ser denunciado, precisa ser olhado de frente, precisa ser tornado visível, visibilizado o fenômeno.
Isso a Polícia Federal já o faz, o governo federal com seus programas, e a igreja quer colaborar e tornar visível o fenômeno. Depois, entender como é que esse fenômeno acontece, por que acontece, quais são as causas profundas, o que leva uma pessoa ou uma organização a tratar um ser humano como mercadoria. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em 2013, apenas 13 casos de tráfico de pessoas foram denunciados. Nós estamos criando postos avançados de tratamento humanizado ao migrante em todos os municípios fronteiriços do estado. Nós vamos inaugurar dia 4 de abril agora, o próximo que será em Presidente Figueiredo, considerando que Presidente Figueiredo é um município localizado numa estrada que leva até o Caribe, que é uma rota de tráfico. Então nós estamos realmente, ali é um ponto estratégico, nós estamos instalando agora dia 4 de abril, nosso próximo posto, em convênio com a prefeitura daquele município. A Secretaria de Assistência Social faz um trabalho de prevenção, cofinanciando o trabalho de ONGs, como a Rede de Um Grito pela Vida. Nós mantemos uma casa-abrigo para mulheres que sofrem ameaças de risco de vida. E nessa casa-abrigo, algumas vagas são para mulheres adolescentes vítimas de tráfico. Trabalhamos na assistência social no sentido de prevenir esse crime, que é um crime sexual também, né? E, na verdade, ele pode se dar também para adoção ilegal, para trabalho escravo, para retirada de órgãos. A audiência pública foi uma iniciativa do líder dos trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo. É importante que os parlamentares que representam a população tenham conhecimento desse tema, da proposta, dos objetivos, daquilo que se pretende nessa discussão, uma questão que envolve um crime que é realmente um dos piores crimes que nós temos contra a vida, contra a dignidade da pessoa humana, traficar pessoas, né, para vários interesses. E também para que a Assembleia Legislativa, ela também tome uma posição, ela se posicione em relação a esse crime, porque nós temos as estruturas públicas do Estado que têm responsabilidades, seja na prevenção e seja no combate a esse crime. É uma rede que se já existe em termos de instituições de sociedade civil, mas que precisa ser fortalecido. Para isso tem que ter definições, recursos, política que funcione, né? Então é importante o tema da campanha, porque suscita esse debate, suscita compromissos que têm que ser assumidos e a Assembleia não pode ficar de fora, não pode ficar omissa. Que bom que a Igreja Católica, ela traz agora para dentro da campanha da fraternidade um assunto que tanto nos interessa, porque esse é um mal que a gente também precisa combater, não é? Esse é o segundo maior comércio ilegal. Portanto, depois do comércio de entorpecentes, é o tráfico de pessoas, que já substituiu. O segundo lugar era o comércio de armamentos e agora já é o tráfico de pessoas. Então você vê que a gente precisa combater. O tráfico de pessoas é um dos negócios ilícitos mais lucrativos do mundo. Chega a render 32 bilhões de dólares. E em discurso na tribuna, o petista José Ricardo mostrou um boletim de ocorrência de uma suposta violência verbal sofrida por uma mulher no transporte coletivo da cidade. Outros casos também foram discutidos em sessão de tempo concedida pela deputada Conceição Sampaio. A violência contra as mulheres assume muitas formas: física, sexual, psicológica e econômica. Em pronunciamento na tribuna legislativa, o petista José Ricardo trouxe a denúncia de uma mulher que sofreu violência dentro de um veículo do transporte coletivo da cidade. De acordo com o parlamentar, a polícia também não prestou o tratamento adequado ao caso. Uma mulher, usuário de transporte, é o ônibus que ela pega todo dia, e ela estava reclamando do motorista, a forma como ele estava dirigindo, com velocidade, freando muito rápido, né? As pessoas não conseguindo nem ficar em pé, caindo. E ela reclamou mais vezes, o motorista se chateou, ofendeu com palavras de baixo calão. E a viagem continuou e ele continuou do mesmo jeito, e no final, nessa reclamação toda dela, ele acabou chamando a polícia. E a polícia entrou no ônibus e retirou essa senhora de lá, né? Quer dizer, é uma usuária, é uma trabalhadora que todo dia pega aquela linha, vai até o bairro que ela mora, Nova Cidade, não é nenhuma outra pessoa, a não ser um usuário que normalmente está lá sofrendo, né, com essa situação. E eu achei isso muito arbitrário. Em sessão de tempo concedida pela deputada Conceição Sampaio,
Também foi discutida a forma como as mulheres são tratadas em letras de músicas depreciativas e ao buscarem atendimento nas delegacias especializadas. Um tapinha não dói. Mulher é como lata. A gente bebe líquido, amassa e joga no lixo. São essas expressões que ofendem, que machucam e são, claro, uma apologia, digamos assim, uma fomentação à violência contra as mulheres. Nós sabemos que não é só isso, né? Que não é só uma música que enche a cabeça das pessoas. Pode até ser, mas de muitos são apenas palavras de ofensas que dói também no homem e aí ele se acha ofendido e vai descontar em quem? Nas mulheres. De acordo com a representante da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, seriam necessárias pelo menos 20 delegacias especializadas para atender ocorrências contra as mulheres. Porém, em todo o estado apenas uma, localizada na capital. Enfrentam dificuldades no sentido de, muitas vezes, esses agentes públicos não estarem qualificados para ouvir essas mulheres que já vêm vitimizadas, já vêm com a sua autoestima baixa. Enfim, então nós estávamos comentando e pedindo providências para a qualificação desses servidores que lidam diretamente com esse tipo de violência de gênero. Inclusive, nós tivemos nas redes sociais ataques por um servidor público que estava lotado nessa delegacia especializada, ou seja, uma instituição que está ali para proteger as mulheres e para enfrentar esse tipo de violência. E graças a Deus e ao empenho também dos movimentos sociais e à boa vontade dos governantes, esse servidor foi afastado, está se apurando esses fatos. A parlamentar reforçou a importância do desenvolvimento de políticas públicas por meio da ALEAN. Esse é um grande desafio que nós temos numa sociedade que precisa coibir, não só porque está na legislação, mas porque tem que ser a prática do dia a dia o combate à violência doméstica familiar. E a gente sabe que a depreciação à mulher acontece em muitos momentos por diversas formas. A música, ela muitas vezes traz uma depreciação, uma desvalorização e até desqualificando a mulher. E aí a gente quer muito lembrar que o país é um país legalista, portanto a importância de se produzir um projeto como esse, que surge da sociedade civil organizada, portanto vem com a força popular e nós queremos aqui contar com o apoio dessa casa. José Ricardo apresentou em coautoria com a deputada Conceição Sampaio projetos de lei voltados a resguardar a imagem das mulheres. O primeiro diz respeito à proibição de repasse de verbas públicas a grupos musicais que incentivem a discriminação. E o outro prevê o efetivo mínimo de policiais femininas nas delegacias da capital e interior. A greve geral dos servidores da SUFRAMA continua. Segundo o Sindicato dos Funcionários, o governo federal enviou uma proposta que foi rejeitada pela categoria. Os deputados Chico Preto, Conceição Sampaio e Abdala Frache destacaram os prejuízos ocasionados pelo impasse. Às vésperas da votação da prorrogação da Zona Franca de Manaus, os parlamentares voltaram a se pronunciar sobre a importância da valorização dos profissionais da SUFRAMA. Nesta semana, uma proposta do governo federal foi rejeitada pelos grevistas por não contemplar alternativas viáveis ao pleito dos trabalhadores. Desde o dia 18 de fevereiro, aproximadamente 400 funcionários estão com as atividades paralisadas para reivindicar melhorias no plano de cargos, carreiras e salários da categoria. Mesmo se tratando de uma questão ligada ao governo federal, o tema tem repercussão direta na economia do estado do Amazonas. Da tribuna do plenário Rui Araújo, os deputados comentaram a situação. Os servidores da SUFRAMA entendem como possível e razoável que este debate não produza ainda em 2014 os efeitos econômicos e financeiros nos seus salários e, por conseguinte, nas contas da União, no orçamento de 2014, mas precisam de uma garantia firmada em acordo público, ratificado por ambas as partes, governo federal, SUFRAMA, trabalhadores, de que isso vai produzir os efeitos econômicos e financeiros no orçamento e nos contra-cheques dos servidores a partir de 2015. Mas isso não é dado como certo. Os funcionários da SUFRAMA estão há vários anos, mais de 5 anos, 8 anos, sem aumento. O nível salarial daquela autarquia é baixíssimo comparado com os outros órgãos e autarquias do governo federal. Por quê? Porque o governo federal contingencia as verbas da SUFRAMA. A SUFRAMA, o recurso que ela tem,
ela pode se autogerir, independentemente de Brasília, desde que o governo federal não contingencie. Todos os anos a gente vê essa mesma choradeira. No passado foram 500 milhões, ano retrasado foram 600 milhões que são arrecadados pela própria SUFRAMA para serem investidos e reinvestidos na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, bem como também melhorar a condição salarial dos seus funcionários, e isso simplesmente é bloqueado em Brasília para fazer caixa, para fazer superávit primário para esse governo que tem uma condução trágica do ponto de vista econômico. Os servidores da SUFRAMA pedem a reestruturação da tabela de salários, que está defasada desde 2008, além do retorno da independência administrativa da autarquia e a aprovação mais rápida dos processos produtivos básicos. Após recusar os termos propostos pelo governo, o Sindiframa enviou uma contraproposta reforçando as reivindicações. Esta semana, o deputado estadual pelo PROS, Sidney Leite, relatou as dificuldades de atendimento na agência do INSS do município de Iranduba. De acordo com o parlamentar, há apenas um funcionário. Além disso, faltam médicos, peritos, internet e até recepcionista. A agência do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que foi inaugurada há menos de uma semana no município de Iranduba, sofre com a falta de profissionais para garantir o adequado atendimento à população. De acordo com o parlamentar, há apenas um funcionário trabalhando no órgão. Lamentavelmente, se faz uma festa toda, o INSS solicita a terrena dos municípios e quando entrega a obra, ele entrega só a obra. No município de Iranduba tem um servidor, não tem internet, não tem receptor, imagine médico perito. Ou seja, vai ter uma agência do INSS que não vai conseguir prestar o serviço para a população. E nós, enquanto parlamentares, não podemos ficar calados em relação a isso. O Estado do Amazonas, sozinho, arrecada mais de 50% dos tributos federais do norte do Brasil. Ou seja, o governo federal tem que ter um mínimo de respeito para com a população do interior do estado. Em à parte, Chico Preto afirmou que várias inaugurações do governo federal funcionam em situação precária. No caso específico da prestação do serviço do INSS, a inauguração de agências no interior do estado é algo benéfico. Porém, um corpo sem alma, ele não se sustenta. A alma de um corpo como a agência, uma agência do INSS, é exatamente a colocação de servidores ali. Então, para que o INSS preste serviço à população, é preciso que existam servidores, principalmente médicos peritos. Porque sem um médico perito, nenhum processo pode ser atestado para que ele chegue à sua conclusão, se a pessoa é merecedora ou não, é detentora de um direito de aposentadoria ou de benefício continuado, enfim. Não adianta só a obra física, é preciso haver aí um compromisso claro, um esforço consistente do governo federal para que esses postos estejam dotados de servidores. Vicente Lopes e Conceição Sampaio apoiaram o discurso do parlamentar e lembraram das dificuldades enfrentadas pelos ribeirinhos em se deslocar para a capital do estado em busca de atendimento. Tempos atrás, deputado Chico Preto, eu fiz um trabalho em São Gabriel da Cachoeira, junto com os Correios, junto com a FUNAI, junto com o INSS, tá certo? Levando exatamente fazer este trabalho em localidades, deputado Sidney Leite, que o INSS não está, que o Estado não está. O barco pai que fazia esse trabalho, ou seja, que normalmente faz nas sedes do município, mas que nunca chegou aí ao Aretê ou Maturacá. Nós levamos essa equipe para fazer esse trabalho. Uma indígena que deveria estar aposentada desde os 55 anos de idade, que é a idade que aposenta o indígena, tá certo? 85 anos de idade, portanto, há 30 anos ela deveria estar recebendo um salário mínimo por mês, pelo menos, e não está na porta da prefeitura, não está na porta do político que visita, pedindo favores porque ela tem algo para lhe sustentar. Então, deputado Sidney, o que a gente está reclamando e o pronunciamento que Vossa Excelência faz, a compreensão que tenho é que exatamente é no sentido de cobrar que as autoridades façam as suas obrigações. A gente tem muitas dificuldades no interior do Amazonas, até mesmo por a falta de algumas estruturas que são tão importantes. O INSS no interior faz a grande diferença. Eu trouxe, há cerca de 20 dias, informações que tive do Dr. Euler Ribeiro, que é um conhecedor, não é, dessa causa do envelhecimento, e justamente um desses itens abordados por nós dessa casa foi justamente a pouca cobertura da Previdência Social aqui no Amazonas. Então o Amazonas, ele é um dos estados com a menor cobertura. Sidney Leite encaminhará um requerimento à superintendência do órgão para apurar o caso.
Escolas do interior do Amazonas terão que adotar calendário especial devido à enchente. E mais, categoria dos artesãos e autoridades debatem na Assembleia sobre a implantação de um polo de artesanato no estado. Essas e outras notícias no próximo bloco. Escolas de municípios do interior do Amazonas terão que adotar calendário especial devido à enchente. A reposição das aulas será definida após o período de estiagem. Mais de 9.000 alunos estão sem aula em Humaitá, Canutama e Boca do Acre. O assunto foi destacado pelo presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite. A cheia dos rios Madeira e Purus suspendeu aulas em pelo menos 12 escolas da rede estadual de ensino no interior. Somente nas unidades educacionais estaduais, 870 alunos estão com as atividades interrompidas. As escolas atingidas pelas enchentes devem reorganizar o calendário escolar, segundo as secretarias de educação. De acordo com o último balanço divulgado no Amazonas, os municípios de Manicoré, Apuí, Canutama, Boca do Acre, Lábrea, Pauini, Envira, Guajará e Ipixuna estão em estado de emergência. Humaitá é a única cidade com estado de calamidade. Tapauá, Carauari, Eirunepé, Itamaraty, Borba e Novo Aripuanã estão em estado de alerta. A situação da cheia é mais crítica no sul do Amazonas, principalmente em Humaitá, onde nenhuma das 102 escolas da rede municipal de ensino iniciou o ano letivo de 2014. Segundo dados da Secretaria Municipal, 9.050 alunos estão fora da sala de aula. Ainda não há previsão de quando as aulas serão retomadas nas escolas da rede estadual de ensino. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, comentou a situação e disse acreditar que os alunos não serão prejudicados. As escolas têm servido de abrigo e no meio rural as crianças não têm conseguido acesso à escola. Terá que ter um esforço concentrado por parte não só da Secretaria de Estado da Educação e das secretarias municipais, mas bem como também da comunidade, para, como você disse, a gente possa ter os 200 dias letivos e as 800 horas-aulas, que é o que preconiza o Ministério da Educação e o que nós defendemos, para que as crianças não sejam prejudicadas no processo de ensino-aprendizado. A SEDUC explicou que, para cumprir a carga horária anual de 800 horas-aula, exigida pelo Ministério da Educação, um calendário letivo especial será desenvolvido. Como parte do movimento nacional de paralisação dos trabalhadores da educação, realizado em todo o país nesta semana, a categoria no estado veio à Assembleia pedir apoio para garantir direitos trabalhistas. A luta por melhores condições de salários e trabalhos dos profissionais da área da educação é antiga. No ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, o PCCR, dos professores como um avanço importante para a categoria. Mesmo assim, em âmbito nacional, eles reivindicam outros direitos. Os royalties do petróleo para a educação pública, os 10% do PIB para a educação, a aprovação do PNE, Plano Nacional de Educação, que até agora não foi aprovado e está tramitando, continua tramitando no Congresso, e o cumprimento do piso salarial nacional do magistério, porque a maioria dos municípios, isso no Brasil, a nível de Brasil, não cumprem o piso salarial nacional, infelizmente. Ainda sobre o PCCR estadual, os profissionais apontaram falhas que, para eles, precisam ser corrigidas, como a questão da diferença salarial em nível de graduação dos educadores. O percentual de qualificação desses profissionais, que seria 25%, 30% para o mestre e 35% para o doutor, não houve. Ou seja, os pós-graduados tiveram apenas 12%. E esses 12% não está exatamente escrito em nenhuma parte do plano. Então é preciso que haja exatamente uma correção imediata dessa questão. Em reunião com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite, os professores solicitaram do parlamentar que a Casa realize uma audiência pública para discutir todas as questões levantadas pelos profissionais. Eu vejo que o processo agora é de negociação para com o governo do Estado.
Eu quero antecipar aqui, como presidente da Comissão de Educação, nós apoiamos todas as reivindicações do CITEAM, seja do Vale Alimentação, do Vale Transporte, seja do HTP e do concurso público. Concurso esse que a Assembleia já votou e já autorizou. E a última informação que nós tivemos por parte da SEDUC é que muito em breve, questão de dias, a Secretaria estará anunciando a realização do concurso público. Então, eu entendo que é questão de encaminhar, de sentar e de negociar. O ato de paralisação dos professores no Estado iniciou na última segunda-feira em frente às sedes do governo e da Prefeitura de Manaus. A mobilização encerra as atividades no Congresso Nacional, onde membros da diretoria do CITEAM vão se juntar com os demais educadores de outros estados para levar ao Congresso a realidade da educação do país. Recursos, qualificação profissional e escoamento da produção são as principais dificuldades enfrentadas pelos artesãos amazonenses. Uma audiência pública proposta pelo deputado Tony Medeiros debateu o assunto. Entre as metas apresentadas, a implantação de um polo de artesanato no estado. Dos 40 mil artesãos do Amazonas, pouco mais de 12% possuem registro no Cadastro Nacional do Artesão, que possibilita a emissão de nota fiscal e isenção do ICMS, segundo dados da Secretaria de Estado de Trabalho, CETRAB. Entre as dificuldades para quem está no comércio informal estão a falta de recursos para o escoamento da produção, qualificação e apoio do Poder Executivo. Devido às dificuldades, artistas recorrem a associações para viabilizar o comércio de seus produtos. Por conta da situação, o presidente da Frente Procultura da Assembleia, deputado Tony Medeiros, realizou uma audiência pública na sede do Poder para discutir a implantação de um polo de artesanato no estado para proporcionar melhorias à categoria. É um segmento que precisa ser valorizado com políticas públicas, é um segmento que precisa ser olhado de uma forma diferente, porque nós não podemos também pensar somente no futuro com a Zona Franca de Manaus. A gente não sabe o que vai acontecer com a globalização. E com isso, a oportunidade de uma alternativa econômica viável de desenvolvimento, de geração de emprego e renda para o estado do Amazonas. A expectativa é que o polo traga soluções para as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na comercialização das obras. Com a criação do polo nesse formato, com certeza o artesanato amazonense, o artesanato da Amazônia, vai ganhar, e claro que toda a classe, todos os artesãos ganham com isso. Com o polo, nós vamos poder capacitar o artesão, nós vamos poder ir lá nas comunidades, verificar, dar um melhor acabamento através do design que irá nos acompanhar. Nós vamos ter a implantação de galpões para estarem funcionando, para um escoamento do produto do artesanato, que esse é o principal objetivo. Também foi debatida a necessidade de mais apoio do Poder Executivo para o setor. Foi falado muitas vezes em eventos, feiras, seminários, né? E as distâncias, a logística para a gente levar o material. As passagens, então, nem se fala. A gente recebe inúmeros convites para fora do estado e não vamos. Quer dizer, na hora que a gente não vai, você não divulga, você não mostra, você não comercializa. Continua ficando produto aqui no nosso estado. Entre as instituições que foram convidadas para o evento estão a Secretaria do Trabalho do Amazonas, a Associação de Dirigentes de Venda e Marketing e a Associação de Cultura do Amazonas. E a Assembleia Legislativa do Estado homenageou nesta semana o movimento político dos Focolares. O grupo, por meio de princípios cristãos, tem o objetivo de levar a fraternidade para o mundo da política. Fundado em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o movimento dos Focolares foi criado em meio à tragédia humana, com o objetivo de levar à política os conceitos da ética cristã. O movimento levou pensamentos de fé e esperança na escolha dos rumos dos países. O grupo é presente no Brasil, em especial na região norte. A Assembleia Legislativa do Estado reconheceu a importância da atuação deste segmento no Amazonas e realizou uma sessão de tempo para prestar uma homenagem aos focolares. Esse nosso trabalho, tanto religioso como no social, quer visar o quê? Todos são importantes, todos podem contribuir. Queremos que todos sejam um mundo unido, queremos construir. Então, em cada setor, na política, na educação, no nosso trabalho cotidiano, tudo que é feito mesmo que seja
pouca coisa. Feito por amor, tem um valor imenso. A nossa revolução ela é para fazer chegar uma luz nova, uma confiança nova de que a fraternidade ela é possível, de que a fraternidade que vai construir, que vai solidificar novos relacionamentos, que vai fazer com que uma casa parlamentar, a gente mesmo na diferença, consiga se sustentar pelas ideias que podem ser em prol dos outros. Diversos parlamentares participaram do evento e demonstraram apoio à ideia do movimento. Os deputados defenderam a importância de se fazer política com amor e caridade. É difícil numa casa que faz leis, numa casa plural, a gente respeitar aquilo que é diferente das nossas opiniões. Por isso é uma tarefa permanente, é uma luta constante e o movimento pela unidade na política procura isso. É a gente poder olhar para o outro ou para a outra, mesmo sendo pessoas tão diferentes daquilo que nós acreditamos ou pensamos e ainda assim amar essa pessoa e respeitá-la. O deputado Luiz Castro foi um dos autores do requerimento que concedeu a cessão de tempo aos focolares, em parceria com a deputada Conceição Sampaio. Segundo o parlamentar, a fase atual da política exige que os agentes públicos atuem de forma ética, o que condiz com a ideologia do movimento. Os focolares, eles têm uma tradição importantíssima de dialogar com a sociedade, dialogar com as outras religiões, dialogar no diálogo espiritual pela busca de uma unidade que é a identidade da busca de um mundo mais fraterno. E existe um movimento político pela unidade, que nasceu no seio dos focolares e que foi muito estimulado por Chiara Lubich, que é a idealizadora maior dos movimentos focolares, que busca também trazer os políticos para essa visão da unidade, da identidade ética, de buscar o bem da sociedade na sua atuação, porque esse é realmente o objetivo primordial da política. Uma das fundadoras do movimento foi Chiara Lubich, considerada uma das principais defensoras da ideia de unidade e fraternidade entre os povos. Chiara faleceu em 2008, aos 88 anos, mas a ideologia dos focolares ainda persiste. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 25. Deputado Luiz Castro realiza seminário sobre empreendedorismo e cooperativismo sustentável no Amazonas, no auditório Belarmino Lins. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Bancada do Amazonas se articula para garantir o segundo dos 4 passos para a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Na segunda votação do ano, deputados aprovam 29 projetos de lei. E ainda, deputado Sinésio Campos é indicado para ser o novo líder da maioria da casa. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube e no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.